tarde, boa noite, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Começando hoje a nossa live devocional, hoje um pouco mista, quero também trazer 2 ou 3 músicas. Trazendo hoje o tema Pecado para a Morte e Blasfêmia contra o Espírito Santo. Na verdade, um tema de última hora, acudindo a uma pergunta, uma grande questão de um irmão em Cristo que ficou muito encabulado com essa questão, e estarei respondendo a ele e também aos que também tiverem necessidade desta resposta. Mas quero trazer aqui inicialmente do meu irmão e amigo Edson Coelho, poeta cristão, cantor evangélico, instrumentista. Eu prefiro ficar com Jesus. Esse belo clássico da música evangélica brasileira, lançado por ele, que canta também com a sua esposa Thelma Coelho, lá nos anos 70, e bem conhecido dos crentes que estão aí acima dos 40, né? Ou quem sabe até dos 50. Então vamos lá. Vou de violão, boas-vindas, irmã Iris Silva, boas-vindas, doutora Maria Badia, boas-vindas a todos os demais que estão chegando aqui para a nossa live de hoje. Deus vos abençoe. Eu prefiro ficar com Jesus. Suporte de um playback, se o playback não der certo, seguimos de violão, ok? Então vamos lá. No mundo tudo passa, tudo mesmo é ilusão. Não pode achar o homem segurança e salvação. Mas acima da vaidade vejo um Deus que me conduz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Alto, né? Percebeu? Então vamos de violão. Amigos me convidam para a igreja eu deixar, mas eu digo, eu não quero meu Jesus abandonar. Pois cego eu andava, mas agora tenho luz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Eu vejo muita gente caminhar sem direção, olhando para baixo, penetrando na escuridão. Mas eu olho para o alto, vejo um Deus que me conduz.
Graças a Deus. Irmã Elisafar Pires, obrigado pela segunda voz que você fez aí. Ficou lindo. Eu não ouvi, mas tenho certeza que ficou. Boas-vindas a você, boas-vindas, meu amado, querido irmão Laerte Carneiro e Luana Araújo, aí no sul de Minas. Deus abençoe vocês, meus queridos, casal muito querido, muito amado, que congregamos juntos e de quem também tive o privilégio de celebrar, de batizá-los e celebrar o seu casamento. Uma bênção, né? Quem mais com a gente aqui já? Irmão Laerte, Elisafar Pires e por enquanto esses. Tem ainda aqui uma música, A Porta da Salvação. Vamos a ela então, em seguida ao tema de hoje: blasfêmia contra o Espírito Santo e pecado para a morte. É claro que será um release bíblico bastante resumido para responder à indagação de um irmão em Cristo que ficou inquieto com estes dois temas, estes dois versículos. Então vamos lá. A porta da salvação. Que bom que ela ainda está aberta. Ainda está aberta. Mas não perca a oportunidade de ser você que está vendo essa live e ainda não fez a sua decisão pessoal, entregando a sua vida a Cristo. Faça isso o mais rapidamente possível, enquanto a porta da salvação ainda está aberta. Subindo um pouquinho aqui a câmera. Muito bem. Então vamos lá. Nesse mundo não tinha paz um segundo, nem sabia o que fazer. Então vi a porta aberta e um homem estava perto. Então eu parei pra ver. Era um homem de branco, seu rosto era santo, era mesmo o Senhor. E no gesto que fazia, para mim ele dizia: vinde a mim, ó pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está. A porta que Deus abre, homem não pode fechar. A porta da salvação hoje ainda aberta está. E a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Bem perto soa, convidando os corações. Deus não cessa de avisar que a porta vai fechar e muitos sem salvação. Hoje há oportunidade
pode ser tarde, onde que tu vais ficar? Quem avisa é o Senhor. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Deixando de lado um pouco aqui então o violão, vamos ao tema de hoje. 1 João 5,16. Alguém está dizendo aqui que lembra quando era criança. Irmã Elisafar Pires. Muito bom. Eu também me lembro quando era criança, mas nem tudo era muito bom, irmã Elisafar. Mas muitas coisas eram boas, né? Outras nem tanto, muitas necessidades e limitações, né? Mas a saúde jóia, né? Os sonhos, as esperanças, todo o futuro pela frente. Mas o melhor ainda está para vir para nós, o que Deus tem preparado para nós. Achando aqui uma trilha para fazer fundo musical aí para a palavra de hoje. E já daqui um pouquinho, começando. Vamos lá, só mais um minutinho. Aguarde aí. Pode abrir, por favor, sua Bíblia em 1 João 5,16. E agorinha já estaremos fazendo as leituras bíblicas para hoje. Primeira João 5,17. Observe e acompanhe, por favor, meu irmão Ed Wilson. Você que é um leitor da Bíblia, um buscador perseverante do significado, da mensagem bíblica. Então, vamos à leitura de 1 João 5,16, que diz assim: se alguém vir, do verbo ver, vir, seu irmão, outro crente, outro cristão, cometer pecado que não leve à morte, na corrigida diz que não é para a morte, ore, do verbo orar, e Deus dará vida, zoe no grego, e não bios, que é a vida da matéria, mas zoe, que é a vida espiritual eterna, ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Thanatos, no grego, que quer dizer radicalmente separação, mas é aplicado em relação à separação da vida da matéria. Seja a vida bios, que deixa de existir na matéria, ou a vida zoe, a vida espiritual que deixa de haver também na matéria ou no ser da pessoa.
há pecado que leva à morte, para a morte, é um acraseado, está assim na sua Bíblia? Não estou dizendo que se deva orar por este, na corrigida diz, por esse não digo que ore. Muito bem. Olha, eu devo dizer, e é claro, respeitando quem conhece mais, quem conhece menos, quem pensa diferente, mas eu não posso falar diferente do que eu acredito, do que é a minha convicção. Eu acredito que uma boa exegese, isso quer dizer interpretação do texto, extrair a real, a verdadeira mensagem do texto, de acordo com seu significado etimológico, que é a origem da palavra, histórico, que é o que acontecia naquele tempo, e também a influência pessoal do escritor, do contexto em que ele vivia. A gente precisa conhecer as línguas originais da Bíblia, porque foram nelas que foram escritas as palavras que estamos trabalhando, interpretando. E hoje a gente tem acesso a um grande volume de informações que não haviam nos séculos XVI, por exemplo, quando João Ferreira de Almeida fez a tradução das línguas originais gregas, aramaicas, hebraicas para a língua portuguesa de então, de 300 anos atrás. Então, sabendo disso, uma mesma palavra como a palavra vida, na língua original ela tem significados diferentes. Bios é a vida da matéria, e zoe é nome feminino também muito usado por aí, mas é uma palavra grega que quer dizer a vida de Deus, a vida dos deuses, a vida com a qual Deus vive. Alguém está pensando, a vida dos deuses, isso não é idolatria? É que os escritores bíblicos, eles utilizavam palavras que já existiam, eles não criaram uma palavra para escrever o Novo Testamento. Então a palavra no contexto de quem usava a língua grega tinha um significado, no contexto do Novo Testamento tem outra. Era a vida dos deuses, na cultura grega. Mas na linguagem do Novo Testamento é a vida de Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, a vida espiritual que Ele dá-nos através de Jesus Cristo, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bios, vida da matéria? Não. Zoe, a palavra que ele utilizou, significando a vida espiritual, a vida eterna que independe da matéria. Compreendido até aí? Bom, posta esta explicação, vamos então ao texto. Se alguém, João está falando para cristãos e no contexto de uma igreja local, de uma comunidade, ele diz, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, thanatos no grego, que tem um sentido amplo, que vai além apenas da morte do corpo, que quer dizer separação. Então, em resumo, João estava dizendo assim, se alguém vir o seu irmão cometer um pecado que não o separe da vida de Deus, da vida eterna, ore, e Deus dará vida ao que o pecou, porque ele vai ser restaurado no perdão, na oração, no encorajamento do outro irmão, e segue em frente. Ele não precisa parar, desistir de tudo, porque cometeu um pecado que não é para a morte, que não separa da vida de Deus. Aquilo que a teologia católica romana chama de um pecado venial, de ocasião, não é uma prática, não é um hábito. Ele não vive naquele pecado, mas que também não é um pecado para a morte, que a teologia católica romana aborda como pecados que podem levar o cristão a ir para o inferno, mesmo tendo sido cristão. Mas que a teologia evangélica protestante não ensina, que são aqueles 7 pecados capitais da teologia católica romana. E aí há uma divergência de opinião. O que são pecados para a morte?
Vamos falar mais disso. Estamos falando, daqui a pouco aprofundaremos. A meu ver, na minha convicção, são pecados que cometidos, praticados, leva o cristão à perca da vida de Deus nele, da vida eterna, a não ser que ele se arrependa e seja restaurado. Eu vou mostrar no texto. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Por esse a gente apenas ora e está resolvido. Mas se alguém pecou pecado para a morte, pastor, fala logo quais são os pecados para a morte. Eu vou começar daqui a pouco, mas o catálogo é grande, não vou falar tudo e nem explicar demais cada um. Não há tempo, mas vamos dar 2 listas daqui a pouco, tá? Onde não estão todos. Porque a gente teria que ir para toda a Bíblia e também fora da Bíblia novas formas de pecar que são inventadas a cada dia. Mas vamos lá. Há pecado que leva à morte. Ainda estou em João 5,16. Thanatos no grego, separação, que pode dizer a morte do corpo, a morte física ou a morte espiritual. Pelo contexto, a gente depreende que João está falando de morte espiritual, que está relacionado a pecado e a restauração pela oração. Porque morte física, ninguém se restaura da morte física só por uma oração, a não ser que ele seja ressuscitado, que são raros os casos, e mesmo assim depois ainda morre de novo, como a filha de Jairo, como o filho da viúva de Naim, como o próprio Lázaro, como Dorcas ou Tabita, como Eutico em Atos 20, verso 9, porque foi uma ressurreição em um corpo comum, normal, e não o corpo de glória. Bem, aqui está relacionada a restauração à oração. E o que o texto está informando é que apenas uma oração de um irmão não restaura aquele faltoso que pecou para a morte, que está envolvido nesse pecado para a morte. É preciso um outro processo além de uma simples intercessão por ele. Você, por exemplo, poderia pedir perdão a Deus pelo pecado dele, mas ele continuar no pecado. Não abandonar o pecado. Bem-vinda, irmã Coraci. Bem-vinda, amiga irmã Dorceli Moreira. Então ele não seria restaurado porque não houve, primeiro, convicção de pecado, arrependimento pelo pecado, desejo de abandonar o pecado, confissão do pecado, se for o caso, e nova prática de vida, restauração de Deus. É um processo que envolve mais do que apenas uma oração de um outro, que nem é a dele. Uma restauração espiritual, ela pode ser muito bem demonstrada na clássica passagem bíblica da parábola de Jesus em Lucas 15, a parábola chamada do filho pródigo. Lá no país distante, depois de ter feito decisões e escolhas erradas e saído da casa do pai, do seu país, a Bíblia diz que ele caiu em si, convicção. Disse consigo mesmo, confissão, aliás. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui pereço de fome? Consciência do erro, do pecado. Agora ele toma uma resolução. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Decisão interior. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e contra ti. Confissão do erro, assumindo o erro. Agora ele vai pedir perdão. Não sou digno que me considere como um filho seu, mas me recebe como um trabalhador, como um dos teus trabalhadores, empregados, jornaleiros, trabalha pelo dia. E a Bíblia diz que logo levantando-se foi, uma atitude seguida ao processo do reconhecimento e do arrependimento. Assim se dá a restauração espiritual. E então vem a pergunta, esse pecado para a morte, a questão que o irmão Ed Wilson colocou, não seria blasfêmia contra o Espírito Santo? Não acredito que seja. Embora a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que acompanha para a eternidade, porque não tem perdão. Mas o que é ele? Daqui a pouco vou expressar o meu ponto de vista, a minha interpretação, a minha convicção diante da Bíblia Sagrada acerca deste tema, tá? Que não é muito falado, não é muito explicado. Mas vamos lá.
Mateus 12, versos 30 e 31. Jesus falando disse: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. O contexto vem Jesus falando de lealdade, quem está com ele, quem não está com ele. Porque os discípulos falaram: olha, um pessoal ali que não é dos nossos, que não anda com a gente, estava expulsando demônios em teu nome. Jesus falou: deixa por enquanto, quem não é contra a gente é a nosso favor. Mas quem não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, já está espalhando, já está fazendo gol contra, já está fazendo um serviço negativo. Por esse motivo, olha o motivo porque Jesus disse, um motivo de oposição a ele, a sua pessoa, ao seu ministério, à sua missão, ao seu caráter divino. Por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Porque a blasfêmia não é um pecado praticado em obra, é um pecado praticado em palavras, em atitudes para com alguém. E Jesus disse: serão perdoados aos homens, aos humanos, antropos no grego, homem, mulher, etc. Mas a blasfêmia contra o Espírito, com E maiúsculo, então é o Espírito Santo, não será perdoada, diz lá no outro texto correlato de outro evangelho, nem neste mundo e nem no porvir. Bom, antes de voltar a esse tema, a blasfêmia contra o Espírito Santo, vamos então aos pecados para a morte, segundo o meu ponto de vista. Por que são para a morte? Porque morte é separação. Thanatos no grego, separação da vida da matéria, e a matéria fica inerte, morta. E também a vida da separação com Deus, a zoe, aquilo que Paulo escreveu aos Efésios 2, estando nós mortos, thanatos no grego, em nossos delitos e pecados. É claro que Paulo não falava ali de morte física, falava de morte espiritual. Porque ele nos deu vida, não é que todo cristão foi ressuscitado da morte física, foi ressuscitado espiritualmente da morte espiritual. Está compreendendo até aí? Que a palavra thanatos, no grego, morte, se aplica tanto à morte física quanto à morte espiritual, porque quer dizer separação, e morte radicalmente significa separação. Então vamos lá. O texto é Gálatas 5, 19 ao 21, muito conhecido. Você já viu falar do fruto, que não é os frutos, é um fruto com vários gomos. Vamos imaginar uma tangerina, uma mexerica, ou aí no sul, bergamota. Ela é o mesmo fruto e tem vários gomos, várias facetas. Assim é o fruto do Espírito. Mas no mesmo texto que fala do fruto, da obra, do resultado do Espírito em nós, fala das obras da carne. As obras aí são as ações que a nossa natureza decaída, pecaminosa, herdada de Adão por todos nós, todos os humanos, não escapa ninguém, ela gera, ela é capaz de nos levar a cometer esses pecados. Isso não é o diabo, não, é a nossa natureza. O diabo só vai fomentar, instigar, incentivar, ajudar diabolicamente. Mas está em nós. Tiago diz, olha, cada um ao ser tentado não diga, de Deus fui tentado. Você foi tentado pelo mal, o pecado, a natureza pecaminosa que está dentro de você mesmo, de você mesma. Então diz aqui, olha, porque as obras da carne, que é o resultado de uma vida carnal, são manifestas ou são conhecidas, as quais são adultério, vai gravando aí o catálogo, fornicação, que é um pecado sexual também, mas de solteiros, impureza, lascívia, são pecados ligados à sexualidade, à sensualidade, ao erotismo e até à pornografia, como é o caso de impureza. Aqui
geralmente os gregos utilizavam uma mesma palavra que é porneia para todas as imoralidades sexuais. Mas aqui está bem especificado: adultério, fornicação, impureza, lascívia, ligadas ao sexo. Segue: idolatria, feitiçaria, ligada à área religiosa. Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, ligadas aos relacionamentos. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, ligadas ao dia a dia. E coisas semelhantes a estas. Observe que a lista não está completa. Paulo resumiu de: olha, tudo que for parecido, igual a isso aí, semelhante a isso aí, lembre de uma coisa. Eu já falei para vocês, mas agora eu vou falar de novo. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Puxa, como assim não herdarão o reino de Deus? No que você pensou? Naquela teologia circulante por aí que diz que serão salvos, mas não vão reinar? É claro que é uma teologia com a qual eu não concordo, não compartilho. Respeito, muita gente boa lá, com coração para Deus, mas estão sendo ensinados nisso, que a pessoa que vive uma vida nesses pecados, ela só não vai reinar porque não é um crente vencedor, mas que vai sim ser salvo, porque confessou Jesus como Salvador, então está garantido. Não acredito desta forma. Acredito que quando diz não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas cometem, não é que cometeram, que cometiam no passado, mas que cometem no presente, vivem nesses pecados, vivem na prática desses pecados, não herdarão salvação, vida com Deus, céu, eternidade com Deus, a não ser que se arrependam. E se arrependerem, haverá perdão? É claro. Bom, é claro, depende em que denominação evangélica você estiver servindo a Deus, porque tem denominação evangélica por aí que diz que não, que principalmente o pecado do adultério e outros aqui, a pessoa só muito por um acaso, se ela continuar indo àquela igreja, aqueles serviços de culto, e Deus falar na boca de alguém que está restaurando fulano, ele pode ser restaurado, mas talvez isso nunca ocorra, porque ele caiu da graça e babau, acabou, não tem mais oportunidade para ele. Bom, é claro que esta interpretação não é bíblica e não é correta, porque não coaduna, não combina com todo o contexto bíblico, sobretudo do Novo Testamento. Mas a pessoa pode ser restaurada desses pecados, como? Aqui diz, vamos lá a João 5,16, 1 João 5,16, alguém vê a pessoa vivendo lá no adultério, na fornicação, na impureza, na lascívia, na idolatria, na feitiçaria, na inimizade, na porfia, na emulação, na ira, na peleja, na dissensão, na heresia, na inveja, no homicídio, na bebedice, na glutonaria e outras coisas mais, e fala: eu vou orar por ele para Deus perdoar. Você pode orar, não é pecado, não é errado, não é crime, mas ele não será restaurado sem um processo. E se ele não entrar no processo, ela não será restaurado e não terá de volta permanecente nele a vida eterna, a Zoe, a vida de Deus. Porque ele está vivendo em pecado para a morte espiritual. Compreendido até aí? Eu disse compreendido, não é de acordo, porque você pode não concordar, é um direito seu, mas eu quero ser compreendido no que estou dizendo, devidamente, claramente compreendido. Vamos ao outro texto, que é 1 aos Coríntios 6, do 9 ao 12. Não sabeis, Paulo pergunta de retórica, como para quem já sabe, né? Ou seja, vocês já sabem, né? Que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Aqui ele resume quem vive nos pecados que ele vai listar como pessoas injustas. Bom, o que é um injusto? É alguém que não pratica justiça ou que não aplica a justiça corretamente. Por que quem vive nesses pecados é chamado de injusto? Porque vive porque quer. Porque já tem solução, já tem cura, já tem remédio para essa doença.
que é o sangue de Jesus com arrependimento, a confissão e o abandono do pecado. E a vida de Deus em nós para a gente viver uma nova vida, uma novidade de vida. Ninguém é obrigado mais a viver escravo do pecado na prática do pecado. Você pode ter uma vida vitoriosa. E João disse: e essas coisas vos escrevo para que não pequeis, não vivais pecando. Mas se todavia, ato isolado, alguém pecar, temos para com o Pai um advogado, Jesus Cristo justo. Então diz o texto: não se enganem, não erreis. Aqui a palavra é não se enganem, que é o auto-engano, quando eu engano a mim mesmo. É o pior tipo de engano, né? Passar um 7-1 na gente mesmo. Pagar a gente mesmo com um cheque sem fundo. Aí é muita imbecilidade, é muita tolice, muita insensatez. Diz aqui: não se enganem, nem os devassos, nem os idólatras, pecado espiritual religioso, nem os adúlteros, pecado contra o casamento, nem os efeminados, pecado contra a sexualidade original dada por Deus. Deus deu uma sexualidade heterossexual, efeminado é homossexual. Nem os sodomitas, que é um desvirtuamento do sexo no casamento para um sexo animalesco e contrário à natureza. Nem os ladrões aqui quer dizer ladrões mesmo, mas não fala que tanto que roubou, só diz que são ladrões. Nem os avarentos, aquela pessoa que endeusa os bens materiais, as coisas materiais, sejam poucas ou muitas, mas ele endeusa aquilo. Nem os bêbados, e bêbados aqui quer dizer bêbados mesmo. Muito fácil de entender, o texto bíblico é claro, em qualquer versão da Bíblia. Na Bíblia de edição católica, de edição protestante, linguagem de hoje, NVI, internacional, qualquer versão. Bêbados aqui é bêbados, às vezes bêbedos, conforme a variante gramatical. Que mais? Nem os maldizentes, mas isso é muito leve, pastor, falar mal dos outros, não, que está numa lista pesada, olha só. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. São os injustos de que Paulo fala lá no verso 19. E essa lista, junto com a de Gálatas 5 e outras que aparecem na Bíblia, dá uma lista enorme de pecados para a morte. Mas é uma morte que não tem conserto? Não tem conserto só pela intercessão de outro. Não tem conserto se não se arrepender. Não tem conserto, não tem remédio se a pessoa morrer nessa condição, porque depois de morta não haverá mais possibilidade de se consertar. Mas são pecados para a morte ou separação de Deus, porque que diz, olha, não herdarão o reino de Deus. Elas podem continuar falando fluentemente o evangeliquez. Paz do Senhor, paz e graça, paz de Deus, paz de Cristo, shalom, etc e tal. Misericórdia, só Jesus na causa, sangue de Jesus e por aí afora. Podem continuar cantando e achando lindo os hinos evangélicos, mas não tem vida de Deus, porque o texto é claro, não herdarão o reino de Deus. O texto está claro. E Paulo diz assim, e é o que alguns têm sido, ou seja, foram. Em Corinto havia muita gente que foi tudo isso aqui, e nas igrejas também, em geral, tem muito, é o lugar que mais tem ex isso, ex aquilo outro, ex-feiticeiro, ex-idólatra, ex-ladrão, ex-adúltero, ex-efeminado, ex-desonesto, ex-assassino. Como que é alguém ex-assassino? Ex-matador, né? Não mata mais, já matou. Mas são pessoas que foram regeneradas ou geradas de novo pelo Espírito Santo através da palavra de Deus e um processo divino em suas vidas de conversão e transformação. Paulo diz aqui, olha, mas é o que alguns de vocês foram, mas haveis, o verbo haver aqui, de ter, sido, ou seja, vocês foram e estão sendo, primeiro, justificados, aliás, lavados,
santificados, justificados pelo nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. É assim que ocorre o processo. E aí ele vai dizer agora um segredo para ficar nessa segurança, nessa limpeza, nessa base segura de salvação. Ele diz: todas as coisas me são lícitas. No Império Romano, esses pecados, muitos deles aqui não eram ilegais, eram lícitos aos olhos do império, da lei. Mas Paulo diz: nem porque é lícito na sociedade é conveniente para mim. E ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Um cristão não pode viver dominado por coisa alguma, a não ser pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, pela comunhão com Deus. Ele não pode ser dominado por uma paixão de futebol, por uma paixão novelesca, por um bairrismo de um time, de um artista, de uma série de TV, de uma placa denominacional, de uma liderança religiosa. Ele não pode ser dominado pelas as ideias correntes do mundo. Paulo disse: não me deixarei dominar, não vou me permitir ser dominado por essas coisas. Então, espero ter contribuído para o esclarecimento do seu entendimento acerca do chamado pecado imperdoável. Quer que fale mais um pouquinho sobre ele, né? Estou vendo aqui comentários. Olha, a meu ver, eu digo a meu ver porque eu não sou obrigado a ter uma resposta bíblica clara, porque ela não tem. Se ela não tem, eu não estou escrevendo a Bíblia, eu só estou lendo a Bíblia. A Bíblia não tem uma resposta clara, ampla, abrangente e definitiva sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Como que eu posso entender então o versículo de Mateus 12:31? Por isso eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. O texto de Mateus, ele está um pouco reduzido. O contexto da mesma passagem, em Marcos, Jesus fala assim: se alguém pecar contra o pai, o filho o reconciliará com o pai. Se alguém pecar contra o filho, o Espírito Santo o reconciliará com o filho. Mas se alguém pecar contra o Espírito Santo, não há outro que o reconcilie com o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo B ou 2, não tem. Então, é quando alguém peca de uma maneira final contra o Espírito Santo, um pecado de blasfêmia, desprezando até o último instante de sua vida, negando, atribuindo ao Espírito Santo obra que não é dele, como se fosse uma obra maligna, negando a obra do Espírito Santo em sua própria vida até o fim. Em resumo, a minha opinião, blasfemar contra o Espírito Santo é manter-se em oposição ao Espírito Santo e sua obra até o fim da vida física, quando terminam as oportunidades. Agora, alguém fala assim: nossa, eu enfraqueci demais, eu não dou conta de ser crente, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Você está preocupado com o Espírito Santo, com ser crente, com agradar a Deus? Que bom! Significa que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque é Ele em nós que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Se você ainda tem convicção de que fez, ou receio de que possa ter feito alguma coisa errada, pecaminosa contra Deus, já é a obra do Espírito Santo em você. Você não blasfemou. Porque quando você entrar no pecado imperdoável, você não vai sentir mais nada, não vai querer mais nada, não vai ser acusado de mais nada, porque você ficou entregue a si mesmo ao seu pecado. O Espírito Santo não age mais em você. Há um endurecimento completo e irredutível. E eu creio que muitos chegam a esse estágio quando morrem sem conhecendo a verdade de Deus e negando essa verdade de Deus de forma consciente. Ok? Eu pensei que esse pastor que está sempre fazendo live, alguém diria, ele ia trazer uma palavra clara sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo.
Que palavra que não tem na Bíblia? Que proveito haveria daí? Eu só posso falar acerca disso o que a Bíblia fala, e a Bíblia só fala isso. Jesus mencionou esse pecado uma vez, está em 3 evangelhos, e só tem a menção de Jesus, e nenhum dos apóstolos se deu a missão de explicar esse pecado, ok? Ah, mas não podia ser assim, tinha que ter um textão explicando detalhes, não tem. Então por que não tem, pastor? Porque não é algo assim que está aí um bueiro aberto para você cair dentro deles inadvertidamente, não. Esse pecado a pessoa entra consciente, por endurecimento do coração, conscientemente. Fosse um perigo real para qualquer hora, qualquer pessoa está caindo nesse pecado, haveriam muitos avisos da parte de Deus. Porque Deus é justo. Se não há, é porque não é dessa forma. E todo pecado de outra natureza, em vida será perdoado aos humanos, desde que haja o processo, convicção, arrependimento, confissão e mudança de vida. Propósito, desejo, disposição, atitude de mudar de vida. Há perdão. Há perdão para mim, para você, para qualquer pessoa que queira voltar-se para Deus e receber vida de Deus, Zoe, a vida de Deus em você. Como disse Jesus, eu vim para que tenham vida, e não é bios, vida longa, viver 1000 anos. É Zoe, a vida de Deus, a tenham em abundância. Deus te abençoe nessa tarde, no poderoso nome de Jesus. Peço desculpas porque me delonguei muito, mas na verdade é uma live mista hoje, né? De cânticos e de reflexão bíblica. Então eu quero nessa hora parar por aqui e quero terminar cantando mais uma música. Essa música que é uma composição da saudosa irmã Roseli, que era membro da Assembleia de Deus de Anápolis, em Anápolis, e agravou, outros agravaram também essa música, Joel Jonas, Elines e a Alda Célia. E vamos lá então. Como é triste viver na solidão, como é triste viver sem direção, como é triste ver o mundo todo a gritar, vendo o rosto da multidão que caminha sem paz. Como é triste ver tudo a girar, como é triste ver a lágrima rolar, chorar, o vento a bater nas árvores me faz chorar. Oh, como é triste o meu viver, como é triste a solidão, como é triste viver assim, sentado à beira do caminho, eu estou a chorar. Os amigos
já me deixaram, a sociedade já não me quer. Oh, como é triste o meu viver, como é triste a solidão, como é triste viver assim. Senhor, sei que estás a ouvir a minha triste canção, pois é o alento que sai de minha alma. Já não sinto mais razão de viver, de sorrir, de cantar. Por isso te peço, Senhor, transforma minha triste canção numa canção de paz e de amor. Já não existe a minha triste canção, pois Jesus a minha vida transformou. Oh, sou feliz com meu Senhor. Sou feliz, pois minha vida já transformou. O canto do passarinho me faz cantar, o vento a bater nas árvores me faz sorrir. Oh, sou feliz com meu Senhor. Sou feliz, pois minha vida já transformou. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amanhã, pelo mesmo horário, permitindo Deus, mais uma vez aqui, para mais uma live mista, com hinos e uma reflexão bíblica, por volta de 3 a 4 da tarde. Sejam bem-vindos, fique à vontade para acompanhar e compartilhar. Daqui a pouco esta live também estará no YouTube e fica mais fácil ainda para você pegar o link e compartilhar com seus contatos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.